Senhoras e senhores, estamos de volta. Neste sábado tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, Campeonato Brasileiro, e nós estamos aqui para falar desse jogo. E, na verdade, o São Paulo, nesse momento, está dividido em várias frentes: futebol, hospital, diretoria, bilheteria com ingressos, e tudo isso vai ser assunto aqui. Questão da base, janela, muitas janelas, aliás, abertas no noticiário São Paulino, e por isso que eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para mais este vídeo, que, como você vê na canequinha do Arnaldo, tem apoio da KTO. Daqui a pouco eu falo mais. Vamos lá. Cruzeiro e São Paulo. O São Paulo defende uma sequência incrível, de uma invencibilidade sensacional, que mudou a história do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Estava lá meio encalacrado, zona de rebaixamento, vai cair, não sei o quê. Crespo chegou, isso tudo mudou. São Paulo já está brigando lá em cima. E hoje tem um jogo contra um dos times mais fortes do Brasil, certo, Arnaldo? Certo, Tironi. Vamos começar pelo jogo parte 1. Jogo super difícil, mas os dois times, até a sequência recente do São Paulo do Brasileiro é melhor que a do Cruzeiro, né? Comparável à sequência do São Paulo, só o Flamengo, Palmeiras e um pouco o Bahia, que está a mais jogos invicto, mas com menos vitórias que o São Paulo nessa sequência, né? A questão, novamente, para o São Paulo é o excessivo número de desfalques por lesão para essa partida, né? Com uma novidade, não em relação às lesões, são várias, a gente pode aprofundar um pouquinho o caso delas, mas a novidade, além das lesões, é a suspensão do Enzo Dias, o lateral argentino, que foi um dos pendurados. São Paulo ainda tem 7 pendurados considerados ali principais jogadores, mas o Enzo era um deles, foi suspenso. E até a capinha desse vídeo tem aí o Wendel, né? A volta do Wendel à lista de relacionados depois de ter se contundido lá na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, naquele jogo no Morumbi. Ele volta à lista de relacionados, mas não é uma certeza que ele comece jogando. Aliás, se fosse palpitar, eu acho que é mais provável que o Patrick comece jogando pelo tempo inativo do Wendel do que o Wendel. O Wendel fica no banco como opção, é a minha previsão, digamos assim. Mas o número de baixas são 10 desfalques por lesão, além do Enzo machucado. Então, 11 no total, um time inteiro. 11 desfalques no total. Bom, eu quero lembrar o seguinte, hein? Falar para vocês que esse vídeo aqui tem o apoio da GoCase. Eu tô aqui com a minha mochila com meus kits da GoCase. E é o seguinte, hoje estamos chegando no fim de agosto, então o seu tempo está acabando para você comprar coisas oficiais da GoCase com um descontão o mês dos pais de agosto. Mas tá acabando, então é agora, a hora é agora. Por exemplo, essa garrafa térmica Fresh, que o Arnaldo vai mostrar aí, Qual a que você partir quer? de R$ 161,50. Quer a gorduchinha, grandona? Não, a outra, que eu tenho aqui, A a outra. branquinha. Aqui, ó. Por eu exemplo, tenho essa. Essa eu tenho também. R$ 161,50. Ela Olha estava o silicone. por R$ 169,50. Base de silicone de graça para você, tá? Tudo isso com o cupom Arnaldo Etirone. Capinhas de celular, que o Arnaldo tem uma coleção. Comprou uma, leva duas. Entendeu? Cada uma sai por menos de R$ 25. Garrafa Urban, eu e o Arnaldo temos. Olha a minha aqui, ó. Pretinha. Essa aqui na academia é um sucesso absurdo. Chega lá, você parece até mais forte na academia com ela. Garrafa Urban sai por menos de R$ 80, a garrafa mais barata do seu time. A garrafa Fresh de 950 ml, que é essa grandona que o Arnaldo tem na mão aí, bacanuda, olha ela aí. Com base de silicone de brinde, somente esse mês, menos de R$ 180. Vai fazer um bonito na academia e tudo mais. Copo Life, aquele que o Arnaldo tentou roubar de mim. Olha ele aqui, ó. O meu é a camisa 2 do São Paulo, a do Ronaldo é a camisa 1. Menos de R$ 129. O copo do seu dia a dia com base de silicone de brinde, tá? Somente esse mês. Então, meus amigos, é lá mesmo na GoCase que você faz suas compras e corra que tá acabando a promoção de agosto. Usa o cupom Arnaldo Tirone que tem desconto exclusivo para vocês. Muito bem, o Wendel. Então, o Wendel pode ser banco, pode ser jogar o Patrick, compreensível, né? Porque o Wendel tá voltando agora, o Enzo Dias tá machucado. Suspenso. O resto os 3 zagueiros. Tá suspenso. O resto os 3 zagueiros são os 3 zagueiros. É bom que ninguém machuque, amém. E meio campo, você não vai ter o Marcos Antônio, também tá lesionado. Então, tô chutando aí Pablo, Bobadilha e Rodriguinho. Exato. Acho que não tem muito
como fugir disso, não. E na frente, a outra questão, Luciano não tem mais André Silva. Não tem mais André Silva para a temporada toda. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da janela, da procura por um centroavante. Para esse jogo, deve começar o Ferreirinha, que vinha revezando com o André nessa posição de atacante. Né? Mais o André, menos o Ferreirinha. Mas existia alguma expectativa do Dineno jogar, por conta dele ser um centroavante, mas vamos combinar que nesse tempo todo, nessa sequência de brasileiro, quem se alternou no ataque foram André e Ferreirinha, e às vezes entrando o Tapia no segundo tempo, sobretudo. Né? O Dineno praticamente não teve oportunidades por ser um jogador mais de presença de área e menos movimentação. Né? Então, a dupla de ataque deve ser Luciano e Ferreirinha. Não tem muita novidade, não tem muita possibilidade para esse time, né, em termos de escalação para o jogo do Mineirão. Só um detalhe, você falou da questão dos 3 zagueiros, ainda não será dessa vez que o Rafael Tolói estará entre os relacionados, ainda não está pronto. Então são os 3 zagueiros mesmo, e no banco vai ter a molecada, vai ter o Igão como zagueiro, o Nicolas como lateral, e assim vai, para completar o banco. Né? O Crespo chegou a puxar 2 atacantes da base para os treinos, né? Depois da lesão grave do André. Não, todo mundo estava falando do Paulinho, né? Que chegou a ser relacionado com o Zubeldia e foi o destaque na final da Copa São Paulo, né? O Paulinho não vinha sendo já aproveitado no Sub-20, teve uma lesão, teve uma sequência de jogos ausente. Então o Paulinho não está entre as possibilidades. O Crespo só testou alguns jogadores que estão se destacando na base, no ataque, mas não levou nenhum deles, nenhum novo para Belo Horizonte. No banco vão ficar o Tapia e o Dineno mesmo. Tá, eu tinha feito uma enquete na nosso YouTube aqui, na nossa área de enquetes, e era sobre quem deveria ser o companheiro do Luciano depois da contusão do André Silva. Eu não sei se o Crespo andou assistindo, olhando o nosso YouTube, mas 60% queriam de fato o Ferreirinha. 60% para o Ferreirinha, 9% o Dineno, 18% o Tapia e 13% no contrato alguém pagando pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a janela do São Paulo. Então, a torcida gosta aí do Ferreirinha. Esse deve ser o time do São Paulo. Vamos falar um pouco do Cruzeiro. E eu quero falar que, quando a gente falar do Cruzeiro, também vamos falar que esse vídeo e esse canal tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO. Eu já dei o meu palpite para esse jogo, o Arnaldo também, lá no nosso Instagram, Arnaldo Tironi 1. Use esse QR Code que está na tela para você dar o seu palpite. Use o link na descrição. Vá com calma, esse é um jogo para maiores de 18 anos. Muito bem, e o Cruzeiro? Vem forte, mas jogou no meio de semana, é um jogo duro. O Cruzeiro não tem nenhum desfalque novo por lesão ou suspensão daquele time que eu considero o time base mais conhecido do Brasil hoje, né? Que começa no Cássio e termina no Caio Jorge. Não tem nenhum desfalque por lesão ou suspensão recente. Porém, a entrevista do Leonardo Jardim pós-confronto com o Galo deu a entender que alguns jogadores desse time titular, que vem sendo repetido o tempo todo, estão no limite que ele poderia fazer algumas trocas para o jogo do São Paulo. Embora a expectativa, né? Então, mas aí que tá. Ele também está pensando. 2 dos seus principais jogadores, aliás, os 2 que fizeram gols contra o Galo, estão convocados para a data FIFA. É verdade. Fabrício Bruno e o Caio Jorge. É possível até que os 2 comecem no banco, pelo que está sinalizando a imprensa mineira. Se começar no banco o Caio Jorge, entra o Gabigol, né? Bom por aí, né? Mas, enfim, é possível que um ou outro ele preserve deixando no banco, começando no banco, né? Mas o Cruzeiro vem torcida empolgadíssima depois da vitória sobre o Atlético. Jogo difícil. São Paulo tem tradição de ir bem contra o Cruzeiro em Belo Horizonte em campeonatos brasileiros, né? É uma das escritas. 5 gols do Dodô. 5 gols do Dodô. Tem várias outras vitórias importantes. O ano passado o São Paulo ganhou com o time reserva, né? Gol do William Gomes, não faz tempo, mas gol do William Gomes.
Mas o Cruzeiro hoje é um dos times, como você falou, eu considero também um dos mais fortes. Jogo dificílimo, né? Mas vamos ver, o São Paulo também está jogando bem no Brasileiro, não podemos menosprezar isso, né? Quem apita, hein? Ele, Anderson Daronco, foi para academia com as nossas coisas aqui e tal, perdeu alguns quilos, né? Perdeu alguns quilos, mas no meio da semana que estou na Copa do Brasil, tomou até rasteira do Jair em São Januário. Ele é o árbitro. 89 faltas no jogo. Exato. Depois de muitas rodadas, o São Paulo volta a ter um árbitro mais experiente nos seus jogos, né? Mas o VAR, você vai gostar. Wagner Hillway, ele mesmo. Vai ter pênalti. Vai ter pênalti. Nossa, não isola, não aguento. Wagner Hillway. Meu Deus do céu. Que Deus. dupla, hein? Daronco e Hillway. Enfim. Bom, como eu falei que esse vídeo ia separar em várias partes, porque o São Paulo está dividido em várias partes, vamos falar do Lucas. O Lucas opera hoje. Fez o tratamento convencional, não funcionou, tá doendo, não sei o quê. Vai fazer uma artroscopia e o Moisés Cohen, que é o médico que operou, que está cuidando do Lucas e vai operar o Lucas, deu entrevista, né, e falou que o tratamento que foi feito deveria ter dado resultado, mas como está doendo, é como se os caras fossem... Deixa eu dar uma espiada aqui para ver o que está acontecendo, né? É mais ou menos isso que é o que vai fazer, e aí vai descobrir por que ele ainda está com dor, e ele falou os seguintes termos, ou se é uma questão da cicatrização, ou se é uma fibrose. Fibrose é quando o músculo, a pele fica endurecida, né? Isso, exatamente. E aí talvez possa ser solucionado com essa artroscopia, né? Enquanto São Paulo está em Belo Horizonte, plantão também no hospital. O São Paulo indica que vai emitir um comunicado oficial pós-procedimento, esclarecendo como foi o procedimento. Aguardemos. Nós traremos mais novidades sobre o Lucas e perspectivas na live pós-jogo, que começa às 23 horas depois de Cruzeiro e São Paulo. Já teremos o resultado desse procedimento do Lucas e também a perspectiva de retorno do Lucas, possivelmente, depois desse procedimento. Então, a live pós-jogo também será uma live um pouco ramificada por conta das frentes extracampo que o São Paulo tem importantes, sobretudo essa do Lucas, né? Com a perspectiva de ele voltar ou não em prazo considerável. É pouco provável, já com esse procedimento, que ele participe da eliminatória contra a LDU, né? Mesmo do jogo da volta é pouco provável, mas vamos ver como é que o São Paulo comunica essa situação pós-procedimento. Muito bem, então tá aí, vamos ficar de olho aqui no canal Arnaldo Tironi sobre o que vai acontecer, o que vai falar, qual é o futuro com relação ao Lucas. E por que o Lucas está machucado? E por que o André Silva está machucado? E por que o Caleri machucou? E por que o Rian machucou? E por que o Universo machucou no São Paulo? O São Paulo ainda está tentando contratar um atacante até o fim da janela, que fecha no dia 2 de setembro, o dia mais importante do ano, em todos os anos da humanidade. 2 de setembro é o grande dia para a humanidade. Falta tem um aniversário, vulgo terça-feira. Terça-feira agora. Terça-feira, exatamente. Terça-feira agora, fecha a janela. O São Paulo deu alguns tiros aí, mas não funcionaram. Por exemplo, do atacante Ryan lá, como é que é o nome dele? Que era do Japão. Marcelo Rian, não deu certo. Não. E agora teve aquele delírio de Marcos Leonardo, que também nada. E agora tem mais gente aí para tentar, é isso? Meio uma tentativa desesperada, a poucas horas do fechamento da janela. Quando você está desesperado, com pouco tempo, você acaba tendo que negociar meio de qualquer forma, sem dinheiro, hein? Porque não é como o Santos, por exemplo, que está contratando... Não é como o Palmeiras, que tá, não é como chegar ao Palmeiras, que contrata o Andreas Pereira na janela com uma bala nos últimos dias, mas estou comparando com o Santos, que é um time que está contratando nos últimos dias da janela. Então, tem muita dificuldade, vai tentar até o final, pelo menos mais um atacante, e até o dia 2 ele tem também para resolver a situação do Mailton, né, Tino? Sim. Já está treinando há mais de uma semana, mas tem aquele enrosco com o Metalice que está com transfer ban. A FIFA não libera a documentação, o São Paulo precisa inscrever o Mailton até o dia 2 também, senão babau, né?
A minha impressão, pelo que eu apurei, é que o São Paulo vai conseguir, na marra, inscrever o Mailton até o dia 2 e vai trazer um atacante. Eu não sei qual o tipo de atacante, qual o nível do atacante. Eu não sei se vai ser a última janela de meio de ano. O São Paulo começou com Marcos Antônio e Juan Tressoldi, quando ainda não tinha entrado nessa coisa do FIDIC, e terminou nos últimos dias com Santi Longo e Jamal Lewis, lembra? Exatamente. Né? Sim. Então, ele começou com Marcos Antônio e terminou com Santi Longo. Vamos ver como é que o São Paulo termina essa janela no meio do ano. A ver, né? Eu acho assim, o jogador que o Crespo precisa, indica, prefere, é um jogador de ataque que se movimente, tenha movimentação, não seja exatamente um centroavante fixo, como o Dineno, por exemplo. Então, você tem uma possibilidade de pescar um jogador desse, que não é exatamente um primor técnico, mas tem que ser um jogador que tenha velocidade e força. Aí é criatividade, o scout e tudo mais, né? A questão do Marcos Leonardo, que você citou, aí seria a opção melhor do mercado para um clube que não tem o melhor do mercado, que é o dinheiro. As coisas não conversam. Ou existe, como você falou, uma composição cósmica para o Marcos Leonardo jogar pelo São Paulo, ou é impossível, né? Então, enfim. Vamos esperar diante dessa dificuldade, eu sei que o Rian Francisco está fora de combate e tal. Tem alguém, Henrique do Carmo, que pudesse ser, algum cara da base, sei lá, descobrir uma pérola. Não então, até por isso que eu falei não tem. O Paulinho, que é o jogador que foi reserva do Rian Francisco e chegou que é um jogador com essa característica, um jogador de mobilidade, mas também com presença de área, faz gols de cabeça, mas joga do lado, não vem sendo aproveitado no sub-20. Seria o jogador mais pronto da base para essa função. Os que já estão no profissional, o Henrique do Carmo e o Luca, eles são jogadores de lado de campo, né? Eles são jogadores, não são segundos atacantes, não são jogadores para fazer uma dupla de ataque. Então, por isso o São Paulo está procurando no mercado. Vamos ver se vai dar tempo de encontrar alguém dentro das condições do São Paulo. Mais um desdobramento do São Paulo, a questão da venda, parceria, acordo operacional, chame como que você quiser, da base, que hoje tem uma parada lá no Morumbi para discutir esse assunto aí. Não é isso, Arnaldo? Então, não exatamente. Não. A reunião do Conselho de Administração para apreciação inicial da proposta do Casares com a Galápagos para a sociedade na base, ela ficou para segunda-feira, não ocorrerá no final de semana, seria talvez no dia do jogo, né? Ficou para segunda-feira e não é exatamente uma votação do Conselho de Administração, é uma primeira apreciação. Talvez nem saia na segunda já um veredito, uma aprovação desse negócio, né? Que daí, depois de aprovado pelo Conselho de Administração, teria que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Como o Casares tem maioria nos dois conselhos, é provável que o projeto passe, mas também é possível que o projeto só passe com emendas, como uma coisa no Congresso Nacional. Jabutis e tal. Exatamente. Então vamos esperar segunda-feira, que é a primeira apreciação do Conselho de Administração. Não vai acontecer, então, a reunião no final de semana. Ficou para segunda-feira. Tá, a gente vai fazer sobre o que eu vou falar agora, e estamos chegando nos finalmente aqui, mas é importante o que eu vou falar agora. São duas coisas importantes. Primeiro, para você comprar o seu kit da Golcase lá com o cupom Arnaldo Tironi, ó a garrafinha Urban aqui, ó o copo Life aí do Arnaldo. Tá aí, ó. Usa o cupom Arnaldo Tironi e usa o QR Code que tá aqui, o link está na descrição. Várias garrafinhas legais, copos e tudo mais, capinha de celular, tudo com desconto. Tá acabando, hein? Porque agosto está acabando e essa super promoção acaba em agosto. Use o cupom Arnaldo Tironi que vai ter descontaços nos kits da Golcase. Mas, onde você não vai ter descontaço, muito pelo contrário, Arnaldo, isso está pegando, nos ingressos para os Jogos da Libertadores. Eu acabei de renovar o meu sócio torcedor, recebi um e-mail, parabéns, obrigado, Tricolor, você renovou automaticamente, pô, que legal, vamos mandar o kit na minha casa, eu nem sei o que tem no kit, mas enfim, muito legal. E aí, eu acabei de renovar, né?
Gastamos lá uma grana todo mês, porque nós somos homens de arquibancada, estamos lá e tal. Ah. Aí vem a história de que na Libertadores não é nada disso, não vai valer. Eu já gasto uma bala como sócio torcedor, mas vou ter que gastar mais uma para comprar ingresso para Libertadores. É isso mesmo? Não tô enganado. Vai. Mesmo quem faz parte dos planos, como é o seu caso, dos planos mais avançados. Né? Vamos voltar um pouco na história para entender esse assinte ao torcedor do São Paulo, mais um, né? Por parte da direção, por parte do presidente, né? Porque ele quem determina com o departamento financeiro o preço de ingresso. Essa vai completar daqui a pouco 2 anos dessa mudança, adaptação do plano de sócio-torcedor, muito em função da final da Copa do Brasil de 2023, quando na final contra o Flamengo ninguém conseguia comprar ingresso e todo mundo que queria o jogo praticamente fez aquele upgrade no plano. Isso, foi exatamente. para o máximo. Então, quem é diamante, que é a categoria mais avançada do sócio-torcedor, ele paga uma mensalidade alta em troca do benefício do ingresso, pagando simbolicamente. Estou falando do plano mais alto, mas todos serão atingidos. Você paga 30 centavos no ingresso. Você paga normalmente 30 centavos no ingresso. Desta vez, mesmo o diamante vai ter que pagar o ingresso. E as vendas começam dia 6 de setembro. A estimativa é que o diamante tenha que pagar, além da sua mensalidade gorda, R$60 o ingresso. Né? Então, de 30 centavos para R$60 o ingresso. E em todos os setores, em todos os planos, em todos os ingressos, o tipo de preço que o torcedor vai encontrar é o tipo de preço da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, a diretoria não está... A presidência, desesperada por recursos, não acredita, em várias situações, isso já foi provado, no avanço do time às fases, está tentando jogar como se fosse uma final, você entende? No colo do torcedor. Para ter uma renda recorde e talvez seja o último jogo do ano com grande público em caso de eliminação. Então os caras estão nessa, entendeu? E começa dia 6 de setembro e todo mundo vai levar uma facada, quem quiser o jogo. Eu costumo dizer, brincando, que torcedor do São Paulo, se você colocar $500, ele vai num jogo de Libertadores mata-mata, mas isso é um escárnio, né? O governo Casares, de fato, ele vai dilacerando a sua imagem a cada mês com atitudes completamente agressivas ao torcedor do São Paulo. Essa é mais uma. Então, a partir do dia 6, tem a venda com preços exorbitantes para todos os planos, todos os seres mortais que torcem para o São Paulo. Cara, fiz uma conta rápida aqui, né? Como você falou, né? Quem tem os certos planos lá, o diamante, você não paga ingresso ou paga um valor simbólico pelo ingresso. 30 centavos no caso hoje. Você paga 30 centavos pelo seu ingresso. Se o ingresso for R$60, né? Agora, como você disse, deve ser aproximadamente isso. É um aumento de 20.000%. Então, entendendo o que é isso? É um aumento de 20.000%, fora a grana que você paga todo mês, cara. Realmente, enfim. Então, isso. Já tem muita gente se movimentando juridicamente para acionar o São Paulo, ação coletiva tal, por conta da compreensão que isso fere o compromisso de quando você assina o plano e se torna... Fere juridicamente falando, né? Vamos ver onde vai... Muito bem, ficamos por aqui. Vai parar isso. O que tem depois de São Paulo e Cruzeiro nesse sábado, Arnaldo? 23 horas, em ponto, comigo, com o Tirone aqui, a live pós-jogo, sabadão, invadindo o domingo, porque tem muita notícia, tem 4, 5, 6 frentes, e o São Paulo está fervendo nesse final de agosto. Balões subindo, valeu. Espera aí que eu esqueci do vídeo de encerramento, não é assim não. Calma, não é. Agora vai, pronto. Você está o quê? Você está impactado pelo aumento do ingresso?